Olá, pessoal! Hoje estou aqui com uma convidada muito especial. Ela tem 1001 talentos. É Miss, modelo, artesã, é também corretora de imóveis. E assim, ela tem uma personalidade muito forte. Estou falando dessa paraense arretada, Adriana Costa. Amiga, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz com sua presença. Já dividimos vários trabalhos juntas e esse não seria diferente. É uma honra para mim estar aqui com você novamente. Adriana, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria saber de você se você sempre teve o sonho de ser Miss e modelo, e também queria que você falasse um pouquinho sobre o título que você representa. Então, amiga, propriamente ser Miss, eu não tinha esse sonho, até porque o que eu acreditava é que para ser Miss não podia ser casada, não podia ser mãe, tem todo um critério que a gente sabe que existe realmente. Mas modelo, eu sempre quis ser, a partir do momento, quando eu tinha 13 anos, que eu participei de um desfile, e o rapaz falou que eu tinha todo um potencial para ser modelo, porque eu tinha altura, estatura e apresentação para esse cargo, né, para esse hobby. E eu entrei numa agência de modelo, comecei a fazer as aulas e eu me apaixonei por esse mundo de fazer carão, de se apresentar, de ter uma personalidade criada em cima de um palco. E isso aí fez eu criar aquela ambição para isso. Só que da minha realidade eu não podia encarar. A minha realidade naquela época, com 14 anos. Então eu fui estudar, fui para outros caminhos, viver a minha realidade. E anos depois, já fora da minha cidade, que eu sou de Belém do Pará, vim parar aqui em Campos, eu consegui uma oportunidade através de um lojista que me encontrou, falou que eu tinha todo o potencial para isso e perguntou se eu não queria fazer fotos. E eu aceitei e participei de um desfile num shopping aqui. E daí, desde 2014 para cá, eu continuei com esse trabalho como modelo, até que em 2018 eu recebi uma proposta para ser Miss. Só que até então, eu ainda sou meio descrente de ser Miss, por causa dos critérios que existem, né? Você conhece, para ser Miss, não pode ser casada e tudo. E aí eu entrei numa franquia que eles dão oportunidade para mulheres que são mães e casadas e têm todo o perfil, né? Porque para ser Miss existe um perfil, existe um comportamento, existe regras corporais que a gente precisa apresentar. Então, através disso, eu recebi essa proposta. E hoje me tornei, né, no caso em 2019, para ser coroada em 2020, me tornei Miss MRS, que é mulheres que são mães e casadas, tá? Tem que ser casada no papel, no caso, e ser mãe. Então, como eu me encaixo nesse perfil, acabei virando Miss MRS da cidade de Campos. E nos representa muito bem, né, amiga? Para mim, né? Porque a gente inspira muitas pessoas, né? A gente inspira muitas meninas, a gente inspira mulheres que são desacreditadas, que têm sonhos sobre isso, mas não podem seguir adiante, né? Porque acham que não tem essa possibilidade, até, no caso, eu achava que não tinha essa possibilidade. Então, isso foi uma porta que foi aberta para um novo mundo de mulheres que têm todo um potencial aí e estão aí só em casa, né? Cuidando de filho, cuidando de louça, cuidando de marido. Então, nós, mulheres, podemos ser tudo que queremos ser. É isso aí. E, Adriana, você hoje já é uma modelo super experiente, você já ganhou o seu espaço aqui em Campos, mas nem sempre foi assim. Eu queria que você contasse um pouquinho os obstáculos, os preconceitos que você encontrou aqui no mercado de Campos. Então, quando eu comecei aqui em Campos, eu tive muito problema porque eu não me encaixava na mesma personalidade. Apesar de a aparência ser de uma mulher mais nova, mas dentro da idade eu já não me encaixava dentro do perfil, né? E a minha personalidade também sempre foi muito forte. Eu sempre tive problemas, né, com algumas meninas, que algumas são muito frescas, tem toda uma forma aí que a gente, só a misericórdia do Senhor para a gente aceitar. Então, isso daí, eu sempre tive barreiras com muitas meninas novinhas, né? Mas, enfim, fui fazendo meu espaço. Até porque até hoje eu continuo trabalhando com isso e muitas delas que começaram naquela época hoje não fazem mais trabalho nenhum.
E você até me contou que uma vez você teve um certo preconceito com relação ao seu sotaque, uma lojista, não foi isso? Sim, sim. Infelizmente, perdi alguns trabalhos. Minha forma de me comunicar é muito forte. A minha expressão é muito forte. Eu acho que todas as pessoas do Norte, elas têm uma expressão muito forte, um jeito de se comunicar que é só nosso. Tanto o Norte quanto o nordestino também. Então, isso, para o lojista, ele achava que era um pouco agressivo para a imagem da loja dele. E aquilo ali, nossa, me deixou bem para baixo na época, né? Porque eu achava que eu era o problema, quando na verdade eu não era o problema. Eram as pessoas que tinham problemas de se relacionar com a gente, né? Eu queria que você desse uma dica para as meninas e mulheres que querem seguir nesse ramo. Olha, a dica que eu dou de coração é que a pessoa não desista, na verdade, né? Eu acho que é até clichê dizer isso, né? Que todo mundo fala a mesma coisa, né? Mas se torna assim, ao ouvir, repetitivo, mas é muito real, porque se a gente for dar brecha para tudo que a gente ouve, a gente se desmotiva, a gente se entristece, nós mesmos acabamos fechando nossas portas. Então, isso, para mim, é super essencial, porque eu chorava, eu tinha meus momentos de dores, mas no outro dia eu me levantava e tentava novamente, eu corria atrás dos meus sonhos e dos meus objetivos. E isso daí foi alargando as minhas ambições, as pessoas que eu fui conhecendo, foi me apresentando novos pensamentos, e isso daí foi um diferencial muito grande. É só a pessoa não desistir realmente, acreditar em si, não se deixar levar por tudo que ouve, entendeu? Ter um pensamento próprio, não abandonar a sua personalidade. Eu acho que isso daí é essencial. E não querer se igualar a ninguém, continuar sendo o seu próprio eixo, sabe? E é isso daí que fez uma diferença tremenda na minha vida, nesse caminho. E Adriana, sua vida sempre foi de muita luta, você já passou por muitas situações difíceis, mas tem uma na qual que sempre foi muito difícil para você se abrir, mas que hoje você se sente um pouco mais à vontade para poder se abrir, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Nossa, abrir a caixinha de memórias é complicado, viu? Mexer com a caixinha de memórias de uma mulher de 33 anos é bem difícil, mas hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas agem com muita naturalidade alguns acontecimentos, principalmente com abuso infantil, entendeu? Tô até gelada para falar sobre isso. Infelizmente, eu hoje tenho a minha personalidade moldada por dores do passado, me fizeram ser a Adriana que eu sou hoje. Aos 6 anos de idade, eu sofri abuso e, infelizmente, isso marcou a minha vida. Eu achava até um tempo atrás que eu ser uma pessoa de viver o tempo todo na defensiva era porque era culpa minha, porque eu provoquei os acontecimentos que se transcorreram na minha jornada, né, na minha infância, principalmente. Hoje, como mãe, minha filha tem 13 anos, se eu pudesse colocar ela dentro de uma bolha para proteger ela de tudo, de todos, eu faria, porque eu precisei de cuidados. Uma criança com 6 anos de idade, ela não tem como provocar um homem. Ela não tem sexualidade. Criança não tem sexualidade. Tá entendendo? Então, eu fui abusada de uma maneira horrorosa. E isso marcou a minha vida para sempre. Mas hoje eu estou aqui falando isso para vocês como mãe, né? Hoje eu estou falando para mulheres que são mães, para vocês que vão se tornar mães no futuro. Tenham cuidado com seus filhos, protejam, redobrem a atenção sobre quem se aproxima dos filhos de vocês, quem vocês levam para casa, porque isso é muito essencial, porque, infelizmente, qualquer descuido, as pessoas, elas... Inclusive, vi uma reportagem recentemente de um abusador que ele disse que, para ele poder possuir determinadas crianças, ele observava o comportamento dos pais. Então, redobrem a atenção de vocês com o filho de vocês, porque, infelizmente, eu sou uma filha mais velha eu sou a filha mais velha de 5 filhos. Minha mãe não tinha como me dar atenção, porque ela ainda tinha mais 4.
Então, eu me sinto um pouco assim, que eu fui meio que abandonada, fui criada pela vida. Então, tudo que transcorreu na minha vida foi porque eu precisava de atenção. Então, hoje, eu procuro dar toda essa atenção para minha filha. E a Isabela sabe como é que eu sou, igual uma leoa com a minha filha. E isso daí, hoje, eu tento abrir aqui a visão de muita gente. Para me estar falando isso com vocês é porque eu já vim de um acompanhamento psicológico, mas eu sei que tem muitas mulheres aí que já sofreram abusos e elas se sentem incapazes, impotentes de abrir a boca para falar do que já sofreu. Tem determinados comportamentos que elas não sabem nem dizer o porquê desses comportamentos, tá? Porque tem mulheres que são machucadas, feridas por conta do passado, do que sofreu, e não entende que não foi culpa delas, sabe? Então, eu queria abrir esse parêntese. Eu não estou aqui me vitimizando, até porque quem eu sou hoje não foi graças àquilo que aconteceu. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu estou aqui expressando para vocês, dando forças para quem sofreu por determinadas situações. Se ergam, corram atrás, façam um tratamento, um acompanhamento, até mesmo para a gente conseguir levar um futuro diferente para os nossos filhos. Entendeu? E isso daí é uma preocupação que eu tenho demais. Eu observo qualquer criança na rua, eu já fico atenta quando eu vejo uma mãe despreparada com determinados comportamentos. Misericórdia, se eu pudesse dizer para ela, se eu pudesse anunciar, colocar num telão. Mas, infelizmente, a gente está vendo hoje que muitas pessoas hoje têm acesso à internet, têm acesso à TV. Às vezes as coisas estão explícitas, mas a maioria são cegas. Então, nem adianta. A minha época não existia TV. Quando aconteceu isso comigo, eu venho de uma situação miserável. Eu não digo pobre, eu venho miserável. Então, nem TV a gente tinha. Então, não tinha como ter acesso a informações. E hoje as pessoas com a informação na cara, ainda assim, são cegas. Elas fecham os olhos, infelizmente. Isso, amiga. Nossa, eu tô gelada. Tô gelada. Eu abri minha caixinha. Esse abraço é para você e para todas as pessoas que já passaram por isso. Procurem ajuda, que eu tenho certeza que... Acompanhamento psicológico, primeiramente, porque é muito difícil. Não vai ser com parente que vocês vão conseguir se abrir. Não vai, porque nós somos pessoas que somos descredibilizadas. Hoje, que criança tem voz? Na minha época, a criança era taxada como mentirosa. Criança, para falar com um adulto, que ela é mentirosa, você vai acreditar nela. Eu não esqueço disso. Quantas e quantas vezes, quando eu ia argumentar com alguém, eu era taxada como mentirosa, eu era rebelde. Tudo que era de ruim, eu recebia a carga. Só que o acusador, ele sempre coloca na tua costa, como criança, que tu é culpada e tu não é culpada, entendeu? Não é qualquer pessoa que você pode levar para dentro de casa. Tem que ficar atento até, infelizmente, até a parente. Porque não foi o primeiro caso. O primeiro caso, infelizmente, que aconteceu comigo, eu tinha 6 anos. Mas no decorrer dos anos, tem muitas outras coisas que, se eu fosse achar que a gente ia continuar a história até sabe lá que horas. Então, existem muitas marcas, muitas feridas. Infelizmente, ainda dói. A gente acha que está cicatrizado. Entendeu? Quando a gente abre a caixa de memória, a gente ainda sente a ferida doer, entendeu? Então, lembrar que a gente não tem culpa, que a criança não tem culpa, a criança precisa ser ouvida. Graças a Deus, hoje, muita gente já ouve, né, as crianças. A criança já tem ela tem um poder hoje de envolver a gente, né, que antigamente não tinha, de contar a realidade dela para a sociedade. Então, nunca descredibilize uma criança quando ela observe os comportamentos da criança que você tem em casa, se ela é comunicativa, se ela muda de comportamento, a partir do momento que ela é comunicativa, extrovertida, feliz, ela começa a ficar mais fechada, ela começa a ser uma criança mais isolada. Então, observe o comportamento da criança, observe pessoas que julgam os seus filhos, que apontam erros dos seus filhos, que começam com determinados tipos de implicância. Existem muitos sinais, existem, entendeu? Mas não fechem os olhos. Fiquem atentos a todos os sinais, porque o abuso infantil existe, é real, e todo dia acontece isso. E muitas das vezes não é mostrado na tela de televisão, não é mostrado no celular, numa rede social,
mas acontece todo santo dia. Todo santo dia. Então, eu alerto, eu peço o máximo. É uma causa que, se eu pudesse agarrar, seria do abuso infantil, entendeu? Da violência sexual infantil, porque isso é muito real. E não só com meninas, tá? Meninos também. Acontece muito. Infelizmente, no meu estado, acontece demais. Entendeu? E muitas coisas a gente não faz ideia porque a mídia não mostra. É isso. Adriana, muito obrigada por ter aceitado. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas de verdade. E eu não quero que nossa entrevista termine assim. Eu quero que termine com a sua alegria, com o seu bom humor. Então, famoso tchauzinho de Miss pra gente. Gente, depois de chorar, ter mostrado minhas rugas aqui chorando daquele tchauzinho de Miss. Eu agradeço, amiga, primeiramente, pela oportunidade, né, de estar aqui conversando um pouquinho, contando um pouquinho da minha história para vocês, né, para os alunos. É muito gratificante para mim estar aqui. E eu vejo sempre cada coisa que acontece como uma oportunidade. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço. E famoso tchauzinho de Miss. É isso, muito obrigada e espero vocês no próximo encontro.